Olá, tudo bem? Hoje no Jornal da Hora vamos aprofundar nos temas violência entre os adolescentes e a redução da maioridade penal. Teremos também a presença dos convidados para o debate, dos advogados Dr. Mauro Torres e o Dr. Hudson Sander. Vamos conferir no próximo bloco. Vamos agora com os repórteres que estão nas ruas de Juiz de Fora para saber a opinião das pessoas sobre o que elas acham sobre a redução da maioridade penal. É com você, Pedro Bahia. Olá, Anthony. Estamos aqui no Parque Alfred, em Juiz de Fora, e vamos saber de mais opinião sobre os populares, sobre a maioridade penal. Sobre o que a senhora acha sobre essa nova lei que está por vir sobre o Brasil? Então, eu acho que teria que sim vigorar, porque eles têm condições de praticar crimes horríveis e ficam aí achando que são considerando criança. Então, se eles têm condições de praticar, eles têm que ser punidos por isso. No bairro da senhora acontece também vários crimes? Muita coisa, é geral. Eu acho que não tem bairro rico, classe média, classe alta, é geral. Agora, qualquer lugar a criminalidade está por aí. Então, acho que tinha que ser assim, tinha que ter a redução da maioridade penal, eu concordo plenamente. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos voltar agora aos estúdios com Anthony, que traz mais informações sobre esse debate. Pedro Bahia, direto do Parque Alfred, para os nossos estúdios no Jornal da Hora. Agora vamos com o repórter Ismael Ferreira. Estamos aqui no Parque Alfred de Juiz de Fora para colher mais algumas informações a respeito da redução da maioridade penal. Seu nome, por favor? Letícia. Letícia, o que você acha a respeito da redução da maioridade penal? Então, eu sou a favor, porque independente de ser menor, se você já é capaz de cometer um crime, então você já é capaz de respondendo perante a sociedade. Anthony, é com você. Vamos ouvir o nosso repórter Mauro Júnior. Qual é o seu nome? Arthur Arantes. O que você teria para dizer para nós sobre a maioridade penal no Brasil? A situação do Brasil em termos dos menores de idade está sendo totalmente caótica. Eu, particularmente, minha opinião, eu sou totalmente favorável à redução da maioridade penal. Não para 16, 14, como estão dizendo por aí os nossos políticos. Eu sou favorável a ser julgado, não pela idade, mas sim pelo crime. Assim como alguns países desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha e tantos outros países. É com você aí, Anthony, no estúdio. Agora vamos iniciar o nosso debate com nossos convidados, os advogados Dr. Mauro Torres e o Dr. Hudson Sander. Vamos à primeira pergunta ao Dr. Mauro. E a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos corre o risco de gerar maior reincidência dos jovens infratores? Não, eu não acredito, porque se já existe hoje, vai continuar existindo. Então não vai acontecer nada disso. Então acontece o seguinte, para solucionar esse problema, tem que ser nos bancos escolares. Agora, a maior parte desses meninos, eles nunca sentaram no banco escolar. Eles não sabem nem ler nem escrever. Então tem que pegar, recolher e reeducá-los para voltar para a sociedade. Porque a sociedade, a lei foi feita para manter a sociedade, não para fazer justiça. A lei não a repercussão da lei não é a justiça, é a sociedade. Porque se você tiver a lei e não tiver a sociedade para aplicar a lei, você vai aplicar a lei onde? Perfeito. Agora vamos ouvir o Dr. Hudson Sander. E caso venha a ser aprovada a proposta da redução da maioridade penal, o sistema penitenciário brasileiro está apto a absorver e reeducar essa nova faixa etária de jovens? Infelizmente, a realidade dos fatos não deixa com que nós venhamos a conjecturar qualquer opinião contrária. Não só os maiores que já entram no sistema prisional, eles não são reeducados, muito pelo contrário, eles até acabam saindo, na maioria dos casos, pior do que entra, mas a necessidade de mostrar para o jovem que uma atitude equivocada
pode trazer danos para a vida dele, acredito que seria um mal necessário o ingresso no sistema prisional, que uma vez ele tomando consciência dos horrores que acontecem dentro do sistema prisional brasileiro, certamente ele iria se abster de práticas delitivas futuras, como também iria convencer e persuadir os outros jovens de que este caminho do crime não é um caminho adequado. Vamos fazer um bate-bola bem rapidinho aqui agora, as duas perguntas finais. Vou começar com o Hudson, doutor Hudson. Doutor Hudson, o senhor acredita que os pais têm participação na educação dos seus filhos e se tornarem adolescentes infratores? Sim, no caso, os pais eles podem pecar pela omissão, porque sempre quando um lar tem a figura do pai, a figura da mãe ali, acompanhando as primeiras fases da vida do ser humano, dificilmente esse ser humano, quando chegar na idade da adolescência, ele irá tender para o lado errado. Por quê? Porque ele tem uma referência paterna e uma referência materna. Quando falta essa referência, ele vai buscar no meio social. E o meio social hoje não é uma alternativa para formar um ser humano. Perfeito. Agora, doutor Mauro, o senhor acredita que as escolas têm participação também na violência desses jovens infratores? Não. A culpa única e exclusivamente é da nossa legislação. Porque se um professor chamar a atenção do aluno, ele chega em casa chorando, o pai vai lá bater no professor. Vai agredir o professor, vai processar, vai fazer 1001 coisa contra o professor. O professor tem medo. Daqui a uns tempos não vão ter professor, mas eles vão ter medo da aula. Perfeito. Tá? Eu quero agradecer a participação dos senhores. O meu muito obrigado. Estamos aqui no estúdio do Jornal da Hora com a presença da nossa querida Fernanda Evarista, conselheira tutelar. Conselheira, você é a favor da redução da maioridade penal? Não sou a favor da redução da maioridade penal, como a grande maioria das pessoas que trabalham diretamente na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por alguns motivos que para nós nos parece muito simples, mas que a grande maioria da população não tem esse conhecimento. Que um dos motivos que é colocado como carro-chefe dessa redução é a situação de que o adolescente, para diminuir a impunidade do adolescente, nós sabemos, nós que trabalhamos diretamente com isso, sabemos que o fato de reduzir a maioridade não vai, de forma alguma, reduzir a impunidade, porque a impunidade se dá pelo não cumprimento do Estado. A partir do momento que o adolescente que cometeu um ato infracional é apreendido e não é tomado todos os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso sim gera impunidade, e não o simples fato de o adolescente cometer esse ato infracional. Este é o Jornal da Hora, levando o jornalismo verdade até você.